Universidade Estadual do Maranhão, Programa Ensinar, Campus Lago da Pedra, curso Ciências Biológicas, licenciatura, disciplina Biologia Molecular, discentes, Ícaro Nonato Lopes Reis, Natália Campos da Silva, Renato da Cruz Araújo, Valmir Cabral da Cunha, o Robson Cabral da Cunha. Docente, professora doutora Larissa Sarmento dos Santos. Nós iremos falar sobre os alimentos transgênicos, história e atualidade. História dos alimentos transgênicos. Os transgênicos eles estão presentes no dia a dia dos consumidores de todo o mundo, há mais de 12 anos. Na década de 60, a biotecnologia ela surgiu com o objetivo de aperfeiçoar animais e plantas, buscando, por exemplo, aumentar o teor de vitaminas de um vegetal, o peso de frangos, ou produzir novos medicamentos como as vacinas. Os transgênicos eles são organismos que receberam um ou mais genes de outros seres vivos, para apresentar novas características. Então, ao receber um ou mais genes de outro organismo, um vegetal ele pode se tornar resistente a pragas ou mais nutritivo, por exemplo. Então, em 1970, surgiram os transgênicos, quando foi criada a técnica do DNA recombinante e a engenharia genética produziu um filhote comercial, que foi a insulina humana, feita por bactérias modificadas, com menor taxa de rejeição entre os diabéticos. E em 1973, os cientistas Cohen e Bauer, que coordenavam um grupo de pesquisas em Stanford e na Universidade da Califórnia, davam o passo inicial para o mundo da transgenia. Eles conseguiram transferir um gene de rã para uma bactéria, que foi o primeiro experimento ocorrido com sucesso usando a técnica do DNA recombinante. O termo transgênico ele foi usado pela primeira vez em 1983, na Universidade da Pensilvânia, quando 2 cientistas inseriram genes humanos de hormônios de crescimento em embriões de ratos, produzindo os chamados super-ratos. Também no ano de 1983 foi produzida a primeira planta transgênica. Os cientistas eles cruzaram um gene de um vagalume com a planta do tabaco. O resultado foi um pé de fumo que brilha no escuro. Mas só 10 anos mais tarde, em 1994, foi liberado para o consumo humano o primeiro alimento transgênico, o tomate, lá nos Estados Unidos. A ideia era que o produto ficasse conservado por mais tempo para ser produzido em larga escala, mas o resultado não foi dos melhores. Sua aparência incomodou os consumidores, pois quando cortado sua casca se deformava. Ele foi testado no meio ambiente, na segurança alimentar e só depois foi comercializado, como um tomate transgênico rotulado. Esse foi um marco na área de plantas geneticamente modificadas. No Brasil, a Lei 8.974, de 1995, ela estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de OGM, que é o organismo geneticamente modificado. E o decreto 1752, de 95, ele criou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CNT-Bio, cuja comissão ele tem elaborado instruções normativas, analisando projetos de experimentação. A Lei Brasileira 11.105, de 2005, que regula as atividades com transgênicos e de biotecnologia em geral, está entre as leis mais rigorosas do mundo. Essa legislação, ela determina que desde a sua descoberta até chegar a ser um produto comercial, um transgênico ele é obrigado a passar por muitos estudos, que levam aproximadamente 10 anos de pesquisa. Esses estudos buscam garantir a segurança alimentar e ambiental
e ambiental do produto final. Como são produzidos os alimentos transgênicos? Então, o processo de criação de um alimento transgênico, ele é realizado por meio da tecnologia, como eu disse anteriormente, do DNA recombinante, que foi desenvolvida em 1992, abrindo assim uma possibilidade de isolar, manipular e identificar genes em organismos vivos. Assim, a produção de um alimento transgênico começa com a seleção de um gene. Nesta etapa, ele é identificado. Eles selecionam um gene de interesse que possua uma função importante para o organismo em que ele vai ser inserido. Então, para que isso seja possível, o profissional pode utilizar 5 técnicas diferentes. A primeira é a eletroporação, que ela é muito utilizada em bactérias, que consiste na aplicação de uma corrente elétrica no líquido em que as células estão. A segunda é o polietileno glicol, o PEG, que ele induz os protoplastos, que são as células que tiveram a parede removida, para absorver o que estiver em contato com ele. Essa técnica é mais utilizada em plantas e fungos. A terceira técnica é a biobalística, que é um equipamento que acelera as partículas a uma velocidade em que as permite atravessar a membrana plasmática e a parede de uma célula, sem que ela seja danificada. Ela é muito utilizada para a transformação de plantas. A quarta é a Agrobacterium tumefaciens. É a transformação por meio da bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens. Ela possui uma sequência de DNA circular que é transferida naturalmente para o genoma da planta hospedeira. Então, ela é uma forma de transgênico natural, muito usado em plantas e na transformação de fungos. A quinta técnica é a microinjeção, que é a técnica mais usada na transformação genética de animais, que utilizam a micropipeta. Ela é ultra fina, que é para introduzir um gene na célula animal. No caso dos alimentos transgênicos, são inseridos nos embriões das plantas fragmentos de DNA de vírus, fungos ou bactérias que possuem genes capazes de codificar a produção de herbicidas, por exemplo. Quais são as vantagens e desvantagens, dos alimentos transgênicos? As vantagens, nós podemos citar a capacidade de produzir sementes com maior qualidade nutritiva, maior resistência aos agrotóxicos, herbicidas e pragas, como insetos, vírus, bactérias e fungos, ajuda no desenvolvimento de terapias, tratamentos, métodos para diagnosticar doenças, terapias, vacinas, etc. Desvantagens, nós podemos citar a possibilidade do desenvolvimento de problemas de saúde, como reações alérgicas, podem também causar doenças como câncer ou serem venenosos para humanos, que é no caso as reações alérgicas, perda da biodiversidade e incentivar o aparecimento de pragas mais resistentes, etc. Alimentos transgênicos produzidos. Aqui nós temos alguns exemplos de plantas transgênicas usadas em alimentos no mundo, que é o milho, a batata, o melão, berinjela, beterraba, soja, canola, girassol, trigo, cana-de-açúcar, feijão, pimentão, chicória, mamão, abobrinha, algodão e ameixa. Fonte ISA 2019. Nós temos também os alimentos produzidos com ingredientes transgênicos. Nós temos, como por exemplo aqui, o óleo de cozinha, farinha de milho, o fubá, farofa pronta, proteína texturizada, molho shoyu, cereais matinais, polenta pronta, margarina, maionese, molho de tomate, enlatados como sardinha, atum e milho em lata, tofu, que é o queijo de soja, mistura para bolo, flan e sorvete, chocolate achocolatado em pó, guloseimas como balas e chicletes, macarrão, biscoitos, queijo e iogurte congelados. A fonte: alimentos transgênicos são opções seguras e benéficas para o planeta. É a CropLife Brasil 2020.
Você sabe o que significa esse símbolo abaixo, presente nos alimentos que você compra? Pois é, esse triângulo com a cor amarela e o T significa que contém um alimento transgênico, é um alimento transgênico. Esse símbolo foi incorporado a partir de uma lei criada por volta de 2015 e 2016, que todo alimento transgênico deve conter no seu rótulo este símbolo. Transgênicos. O que são e como podem ser obtidos. Qualquer organismo em que se tenha introduzido uma ou mais sequências de DNA ou RNA, genes, provenientes de uma outra espécie ou uma sequência modificada de DNA da mesma espécie. Organismos que têm seus genomas normais adicionados de um ou mais genes. Quando iniciaram os estudos? Isso aqui eu já falei para vocês. Aqui são imagens de 2 produtos transgênicos, como vocês podem ver na embalagem. O T representando. Essa é uma forma de reconhecer o produto transgênico. Aqui são só alguns exemplos. Percebe onde está a diferença? A embalagem tradicional quadradinha e a embalagem do transgênico um pouquinho redonda nas bordas. E o T bem aqui, ó, representando. Melhoramento tradicional, tem um doador tradicional, o gene desejado, vem um cruzamento, gera uma variedade. Desse cruzamento, com essa variedade desse gene aí, gera uma nova variedade, muitos genes são transferidos e tem-se o gene desejado. Na transgenia, apenas é retirado o gene desejado. Os transgênicos. O que são AGM? Alimentos geneticamente modificados, envolve a inserção de DNA de um organismo em outro, modificando o mesmo para uma finalidade específica. Temos o peixe do Ártico mais o morango, ou seja, um morango resistente ao frio. Conheça alguns transgênicos que estão na cadeia alimentar: o milho, a soja, o algodão, mamão, queijo, trigo, centeio, batata, abobrinha nos Estados Unidos, arroz na Ásia, feijão, salmão, primeiro animal aqui liberado. O Brasil aprova o uso de feijão transgênico, isso em 2011. Transgênicos no Brasil. No Brasil foram avaliados 44 produtos industrializados. O objetivo foi verificar se continham soja ou milho transgênicos em sua composição. Resultado foi positivo para 23 amostras. Apenas 6 continham tal informação: os biscoitos de milho Fofura, Ioquitos, Doritos e Cheetos, e os complementos à base de cereais Maizena Cremogênea e Cremon. Rotulagem. No Brasil, desde 2013, a Justiça exige que os alimentos produzidos com mais de 1% de ingredientes transgênicos devem ter este símbolo nos seus rótulos. Na verdade, é desde 2015. Também nos Estados Unidos, estas empresas se opõem à rotulagem dos transgênicos. Como as plantas são modificadas? Eu já citei algumas coisas. Vou só complementar. Então, as agrobactérias, que normalmente infectam plantas com doenças, são usadas para infectar plantas com genes de interesse. Um revólver de partículas, ele injeta partes de metal ligadas a genes de interesse. Como animais são modificados? Daqui eu já falei para vocês, que é um método de microinjeção que usa uma agulha que ela é ultra fina para introduzir o DNA no embrião. Produtos transgênicos: cultivares de soja, cultivares de frutos com amadurecimento retardado, tomate, melão longa-vida, fabricação de plantas inseticidas, Embrapa em teste. Está tendo feijão transgênico resistente ao vírus do mosaico, o mosaico dourado, no caso, e mamão transgênico resistente ao vírus da mancha anelar. Liberação controlada de soja transgênica contendo genes AS, que confere tolerância a herbicidas da classe de imidazolinonas.
Plantas de soja após a pulverização com o herbicida transgênico. Olha a diferença. O T representa os transgênicos, são esses aqui que já estão maiores, e os não transgênicos são esses pequenininhos. Possíveis benefícios do AGM. O produtor, ele é aumento da produtividade, o consumidor, aperfeiçoamento nutricional dos alimentos, meio ambiente, redução do uso de agrotóxicos, e da necessidade de se desgastar novas áreas de matas nativas para o cultivo. Proteção contra doenças usando o alimento comum, problemas com vacinas injetáveis em países em desenvolvimento, estocagem, preço, treinamento médico, uso de seringas e agulhas, lixo especial, Benefícios à saúde, vacinas, proteção contra doenças usando o alimento comum, problemas com vacinas injetáveis em países em desenvolvimento, que vem a estocagem, preço, treinamento médico, uso de seringas e agulhas, lixo especial. Possíveis impactos no meio ambiente, poluição genética ou contaminação gênica de espécies silvestres, fluxo gênico, transgênico. A população silvestre, cultivos próximos de parentes silvestres, a cevada, alface, arroz, aveia, batata, sorgo e trigo. Genes de resistência a antibióticos, transferência horizontal entre bactérias, possibilidade de disseminação de genes de resistência a antibióticos. Possíveis riscos à saúde humana e animal, genes de resistência a antibióticos, transferência horizontal entre bactérias, possibilidade de disseminação de genes de resistência a antibióticos. Sobrevivência do DNA, barreira de transferência de DNA, sensibilidade para inativação e degradação, análises do genoma humano, não existe nenhuma evidência de transferência de DNA de qualquer bactéria ou planta para humanos. Possíveis riscos à saúde humana e animal, potencial alergênico, feijão transgênico com gene da castanha Pará, ao ser testado nos Estados Unidos, causou reações alérgicas em algumas pessoas. Alimentos que contêm proteínas alergênicas, soja 16, amendoim, amêndoas, leite, ovos, mariscos, peixe, trigo, dentre outros. Cerca de 2 ou 3% das pessoas, 7% no caso, de crianças alérgicas a algum tipo de alimento. Diferença transgênicos versus o tradicional. O método tradicional envolve a transferência de centenas de genes e potencialmente novas proteínas para criar um produto. Alimentos geneticamente modificados permite a transferência de um único gene ou vários em um hospedeiro, mas todos identificados. Exemplo do milho natural. Olhem a diferença. Exemplo do GMOS. Na verdade é OGM. VT milho, o milho que contém um composto químico presente numa bactéria, Bacillus thuringiensis, que é tóxico para insetos, mas sem efeitos em humanos. Plantas resistentes, produção até 70% maior. Milho BT. Não causa alergia, não é antibiótico resistente, não ataca outros insetos, abelhas, besouros, etc. Cães, porcos, peixes alimentados com este milho não tiveram nenhum problema. Plantações de milho BT, morte de borboletas tipo monarca, borboletas preferem milho natural. Diferença gritante. No natural, faltam algumas coisinhas. E o transgênico é perfeitinho. Por dentro do grão comum e o grão transgênico. Essa é a diferença. Se uma pessoa comer de 100 a 200 gramas de milho por dia, terá a dose recomendada completa de 4 vitaminas carotenógicas: beta-caroteno, licopeno, zeaxantina e luteína, que são níveis adequados de folato e cerca de 20% da vitamina C. Pesquisa revela que milho transgênico provoca câncer em ratos. Golden Rice.
Arroz que contém beta-caroteno, sendo a principal fonte de alimento para mais de 2 bilhões de pessoas, e não contém naturalmente beta-caroteno no endosperma das sementes, um precursor da vitamina A. No estudo, embriões de arroz imaturos foram infectados por Agrobacterium tumefaciens, com DNA geneticamente modificado, contendo os genes da via biosintética de produção de beta-caroteno. A coloração indicou a síntese de carotenoides. Arroz dourado pode ajudar a combater a carência de vitamina A.